Abra comigo em Mateus, o capítulo de número 26. O Evangelho de Mateus, o capítulo de número 26. E nós vamos ler o versículo de número 40, ok? Mateus, capítulo de número 26, nós vamos ler o versículo de número 40. Não saia daí não, querido. Fica aí porque é uma palavra para o seu coração, é uma palavra para a sua vida que pode mudar, fazer toda a diferença entre estar bem ou não estar, tá? Vencer ou perder esta batalha, tá bom? Então fica conosco aí, tá? Porque é um segredo aqui. Diz assim Mateus 26:40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Eu vou ler novamente. Depois voltou a seus discípulos e os encontrou dormindo. E disse Jesus: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Irmão, essa quinta-feira é a quinta-feira que antecede a Páscoa. Nesta quinta-feira é a noite de quinta-feira que há mais aí de 2000 anos atrás, 2000 anos e pouco atrás, começavam os princípios das dores de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus reuniu seus discípulos em um lugar e ali eles estavam ceando a Páscoa, comemorando a Páscoa. E ali, em meio a essa comemoração da Páscoa, Jesus institui a Santa Ceia. Diz a Bíblia que depois disso, ele sai em direção ao Getsêmani. João vai falar sobre isso. E ele faz 3 orações. Ele ora por si, ora por seus discípulos e ora por aqueles que um dia crerão. E Jesus, então, diz a Bíblia que ele entra no Getsêmani. A Bíblia não fala certa que hora era exatamente, mas diz que Jesus, à noite, na quinta-feira, de quinta para sexta, entrou no Getsêmani para orar. E a Bíblia vai dizer que ele pede: vigiem comigo. A Bíblia vai dizer que Jesus pede para os seus discípulos: orem comigo. A Bíblia vai dizer que Jesus estava aflito, Jesus estava preocupado. E escuta uma coisa que eu vou te dizer, a mensagem vai ser muito breve, então não saia daí, não desligue. E preste muita atenção, não deixa que nada te distrai, que eu já estou quase acabando. A primeira coisa que você tem que aprender com essa passagem é que sempre que Jesus estava aflito, preocupado com algo, ele ia orar. Jesus, ele não reclamava para os seus discípulos. Outro dia eu estava assistindo um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Acho que é isso. E logo no começo do filme, os soldados estão ali, eles pegam uma missão ruim e eles começam ali a se queixar para o capitão. E o capitão ali, eles estão andando, caminhando, eu não sei quem já assistiu esse filme, e ele fala para os soldados ali, podem falar, eles vão se queixando, até que um pergunta para eles: mas o senhor capitão, o senhor não vai reclamar? E ele fala assim: querido, a reclamação vem de baixo para cima, você reclama para mim e eu reclamo para o meu superior. Jesus, ele tendo noção disso, ele não ia ficar reclamando para os seus discípulos, sofrendo. Olha, ele joga a reclamação para o superior, para cima. O soldado que entende isso, o cara que está à frente, que é líder de um ministério, como eu sou pastor, ou independente de não ser, que é líder da sua casa, não fica reclamando para a família, para os filhos, para a esposa. Ele joga para cima. Pegou? Jesus, na noite que estava mais aflito, ele foi orar. Meu irmão, quando você estiver aflito, preocupado, angustiado, vai orar. Quando você estiver sofrendo, vai orar, em nome de Jesus. Quando você estiver preocupado com algo, vai orar, em nome de Jesus. Você não precisa ficar reclamando para quem está perto de você. Você não pode ficar só questionando. Vai orar, porque você joga para quem pode. Diz a Bíblia então que Jesus, ele pede para os seus discípulos: orem, vigiem comigo.
Era a noite que antecedia o sofrimento maior de Cristo por nós na cruz, as chibatadas, as cuspidas, os tapas, os socos, as acusações mentirosas, a perseguição, a coroa de espinhos. As pessoas falam da cruz, mas a caminhada da cruz foi um sofrimento muito mais amplo, que começa com Jesus suando sangue no Getsemane, na quinta noite. O sofrimento de Jesus já começa na quinta. O sofrimento de Jesus durou muitas horas. Venceu uma noite sem dormir. E Jesus então está dizendo para os seus discípulos, ó, está vindo um grande tempo de perseguição, está vindo um grande tempo de dor, está vindo um grande tempo de angústia, vigiem comigo. E aí Jesus deixa eles por um momento. Escuta o que eu vou te dizer. Às vezes vai parecer que você está sozinho. Não que Deus tenha te abandonado, mas Ele te deixa por um momento para ver qual vai ser a sua atitude longe dele. Ah, pegou, né, irmão? Eu me lembro que quando eu era garoto, a minha mãe, eu era pequeno, e ela foi me ensinar a ir para a escola sozinho. E eu estava indo para a escola achando que eu era o máximo indo sozinho, mas eu me lembro que em determinado momento eu olhei para trás e eu vi minha mãe escondida, ela estava me seguindo, me vigiando. Eu achava que eu estava sozinho, mas de fato não estava. Tem vezes que você acha que você está sozinho, mas de fato você não está. Deus ele só está esperando para ver qual é a sua atitude. Como você age quando Ele não está vendo, entre aspas, Ele, claro, Ele vê tudo, mas quando você age, como você age quando você acha que está sozinho. Ele está vendo a sua atitude no momento de crise. Outro dia eu disse numa live, aquilo que você plantar durante a crise vai definir o que você vai colher depois dela. As atitudes que você tiver agora, que você acha que está tudo indo pro buraco, que está difícil, que está morrendo, que está acontecendo, que está preso, que está ficando desempregado, que está isso, que está... A sua atitude de ser fiel, de ser cristão, vai definir como vai ser o seu pós-crise. E Jesus então deixa os discípulos por um momento sozinho. E quando ele volta para ver qual era a atitude deles, o que estava acontecendo, eles o encontram dormindo. Chega mais perto aqui, meu irmão. Como Jesus tem encontrado você? Você está preocupado e você pede para ele um milagre. E aí ele se cala por um momento. E quando ele vem de encontro a você, como ele te encontra? Você está orando, buscando, jejuando, lutando? Ou você está espiritualmente dormindo? Não ora, não lê a Bíblia, não jejua? Você tem alimento sobrando na tua casa, mas você não reparte? Ajuda os necessitados. Tiago 1, 26 ou 27, se eu não estou enganado, vai dizer, a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas, ou seja, ajudar os necessitados. Como está a tua vida? Você está ativo em Deus ou você está dormindo? Você é alguém que está exercitando a tua fé? Você está vivendo de verdade ou você está parado? Ah, não está tendo culto presencial, congelou. Talvez você já está dormindo há tanto tempo. Talvez você já está afastado há tanto tempo. Talvez você está se agarrando numa fé antiga. Talvez você está se agarrando numa crença passada, no que os teus pais te ensinaram. E Deus ele está falando para você, eu tenho algo novo para você, eu tenho algo eterno para você, eu tenho algo duradouro para você. Mas você continua se agarrando em coisas. Você continua esperando de quem não pode nada. A Bíblia vai dizer que Jesus os deixa e volta a orar.
João vai dizer que essas orações de Jesus, ele suava sangue, e Deus havia mandado um anjo, havia um anjo ali com Jesus para dar força, para o consolar, para o pôr de pé. A Bíblia que diz isso. E quando ele volta para aqueles que deviam estar orando por ele, eles o encontram mais uma vez dormindo. E diz a Bíblia que os seus olhos estavam pesados. Há uma tradução que diz que eles dormiam de tristeza. Outros que eles estavam com os olhos pesados e cansados. Eu não sei qual é a sua tradução da Bíblia, mas tudo quer dizer a mesma coisa. Eles estavam esgotados. Mas sabe uma coisa? Quando estamos esgotados, o lugar de recarregar as nossas forças é aos pés da cruz. Aos pés da cruz é o lugar de conseguirmos novo vigor, nova vida, novas forças. Aí eu te pergunto, meu irmão, você está cansado? Os teus olhos estão pesados? A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Como que tá aí o teu moral? Tem gente que em tempo de coronavírus tá com a autoestima derrubada. A mulher já não se arruma mais pro marido, não penteia o cabelo, não escova o dente. O marido fica o dia inteiro com as remelas do olho. Aí fica que nem eu, com a barba por fazer. Hoje a pastora perguntou, você vai fazer com a barba assim? É o dia inteiro de pijama em casa. Como que tá a tua autoestima? Como que tá a conversa aí na tua casa? A conversa aí na tua casa tá, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, em nome de Jesus nada vai acontecer na nossa família, nós não vamos perder o emprego, vai dar tudo certo, ou tá, vai dar tudo errado, nós vamos tudo ficar doente, vamos perder o emprego. Como que tá a autoestima, como que tá aí o clima na tua casa, o ambiente familiar? Você é alguém que está com os olhos fechados, pesados. Quando eu leio esse texto, sabe o que eu percebo nessa passagem? Que nenhum dos 4 evangelhos cita que alguns dos discípulos questionaram a Jesus por que ele estava suando sangue. Nenhum dos discípulos se dispôs a dar um abraço em Jesus e dizer, estou contigo. Nenhum dos discípulos passou força, garra e energia para Jesus. Mas deixaram ele viver aquele momento tenso sozinho. Porque estavam cansados. Ei, querido. Jesus nessa noite, ele está te chamando para orar. Jesus nessa noite, ele está falando, vigiem comigo. A Páscoa está chegando. A sexta-feira, chamada Santa por muitos, está aí, amanhã. O dia do sacrifício. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que Jesus, ele orou, os discípulos dormiram. Jesus, pega essa, hein? Venceu a cruz. Venceu os tapas, a coroa de espinho, as cuspidas, as chibatadas. Os seus discípulos não venceram a perseguição. Pedro negou. Os outros foram espalhados. A Bíblia fala que depois de vencer a cruz, Jesus tem que restaurar a vida de Pedro e dos outros discípulos. Sabe por quê? Escuta essa. Porque numa noite como essa, Jesus escolheu orar, mas seus discípulos estavam dormindo. Quem ora recebe força para vencer as dificuldades, as lutas. Quem dorme vai ser vencido. Não deixe a tua fé esfriar. Não deixe o teu vigor acabar. Não deixe que o cansaço
da luta diária, das dificuldades que estão sobre você, te abata, te derrube. Não deixe que a tua autoestima caia, seja destruída. Permaneça firme, permaneça forte, não sozinho, mas em oração, para que Ele te sustente, te ponha de pé, te fortaleça. Com Jesus, em oração, pode vir coronavírus, desemprego, crise, que você vai vencer tudo facinho. Pode ser o gigante que for. Se você tiver aliança com ele, ele vai cair. Mas não durma, querido. Não durma na fé. Não durma no ponto. Não perca o momento. É momento de vigiar e orar. Então vigiem e orem. E então vencerão. E então, sabe de uma coisa? Escuta. Enquanto Jesus orava, diz a Bíblia que veio um anjo. Querido, quando você começar a orar aí, vai vir anjo de Deus para te ajudar aí. Aleluia. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos em nosso favor, em seu favor. Então quando você para de reclamar, de murmurar, quando você para de ficar jogado às traças, à beira do caminho, e se levanta, se posiciona, se levanta diante dos homens e se prostra diante de Deus, o Senhor te fortalece, Ele envia ajuda, Ele te dá o que é necessário para vencer. Essa é a palavra de hoje, querido. Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer. Mas, escuta, não fica de live em live, de palavra em palavra, de pregação em pregação, ouvindo e querendo receber. Querido, há momentos que receber é bom, a live é bom, ouça outros pastores aí, amém, em nome de Jesus. Deus não fala só através de mim, não. Existem vários homens de Deus por aí. Mas há um momento em que você tem que dobrar o teu joelho, porque a voz que Deus quer ouvir é a sua. Deus quer ouvir a sua voz. Nem que seja para você dizer pro papai, tá doendo aqui, papai. Aleluia. É aqui que tá pegando, papai. É aqui que eu tô com medo. Você já parou para pensar que a oração de Jesus naquele dia foi: Pai, eu não quero? Irmão. A oração de Jesus é: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A oração de Jesus dizia para ele, para o Pai: Pai, eu não quero. Mas em tudo, eu faço a tua vontade. Em tudo, seja feita a tua vontade. Essa era a oração de Jesus. Dobra o teu joelho e deixa o Pai ouvir a tua voz. Talvez você vai ter que dizer assim: Pai,